Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio de Bica aqui em Ogol. E hoje com uma convidada muito especial, afinal nós estamos falando de uma jogadora 3 vezes eleita a melhor jogadora do mundo. Vanessa, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro de Bica. Obrigado, o prazer é meu estar aqui falando com vocês. Até achei que essa entrevista não ia acontecer, que eu tinha esquecido, cara, de uma viagem que eu tinha. Eu falei, não, vamos, vai dar certo, eu vou fazer, eu chego correndo, já adiciono lá e vai dar certo. E tô muito feliz de estar aqui com vocês. Show de bola, obrigado então, Vanessa, por arrumar um tempinho na tua agenda. A gente sabe que agenda de jogador é sempre correria, ainda mais tu que vai contar pra gente esse novo capítulo aí da tua carreira. Antes, então, da gente começar o nosso papo aqui no DBIC, eu quero convidar você que nos assiste aqui pelo YouTube a se inscrever no nosso canal aqui no Yogol, onde a gente tem vários conteúdos ligados ao futebol feminino, também as categorias de base, enfim. Você pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, também deixar o seu like aqui no nosso vídeo para a gente saber se você está gostando ou não, e também, por que não, deixar um comentário aqui, deixando alguma sugestão de nome que a gente pode trazer aqui para o nosso quadro de Bica. Por fim, nossa novidade, que a gente também está no Spotify, você que gosta de apenas nos ouvir e também quer baixar para ouvir outra hora, fica à vontade para procurar lá no Spotify pelo De Bica aqui em Ogol, que a gente vai estar lá também. Pois então, Vanessa, tu depois de 3 temporadas aqui no futsal brasileiro, está retornando para mais uma jornada no futsal europeu, volta para a Itália. Quero começar te perguntando o que está te motivando a retornar ao futsal europeu, também qual a tua expectativa para essa temporada? Cara, o que me motivou foi porque eu não esperava sair do Brasil agora, né? A minha pretensão era ficar. Eu tinha um contrato até dezembro, mas por algumas situações, algumas circunstâncias, a gente teve que reincidir o contrato. Eu estava nas Leoas da Serra, né? E meu intuito era ficar até o final do ano, mas infelizmente as coisas não aconteceram para que eu pudesse ficar. E não sei se a maioria sabe, se você sabe, mas, por exemplo, a gente tem a principal competição aqui no Brasil, que é a Liga Nacional, a LFF. E se você jogou um jogo para uma equipe, você não pode se transferir para uma outra equipe. Então, isso me impediu que eu ficasse no Brasil e ninguém esperava que eu fosse sair na metade do ano, ou ninguém esperava que isso fosse acontecer, né? E então, isso me possibilitou, vou dizer assim, né, se é uma coisa que eu posso pensar, que Deus permitiu que fosse assim, que eu voltasse para a Itália nesse momento. A minha ideia, né, como eu te disse, era ficar no Brasil, ficar até dezembro, cumprir meu contrato até dezembro. Quando a gente teve a recidiva do contrato ali, eu até planejei ir para outras equipes, mesmo não podendo jogar a LFF, mas acabou que por questões financeiras, né, a gente sabe a realidade que é da Europa e tudo mais, eu acabei tendo uma proposta para voltar para lá que não tinha como não aceitá-la por esses 10 meses de contrato que a gente fez, né? Sim, E lembrando, né, tu volta em 2021, isso? Pro Taboão, né? Fica duas temporadas no Taboão e esta última não, Desculpa, eu fico metade da temporada, porque eu cheguei na metade do ano ali, né? Junho e julho. Então aí eu fiquei só até dezembro. Aí em dezembro eu me transferi para as Leoas. Isso, aí é onde tu ficou estas 2 últimas temporadas. Isso. Quero então relembrar um pouquinho da tua chegada ao Brasil. Tu fica um bom tempo no futsal europeu, né? Começa na Itália, vai progredindo até chegar nos times de maior conhecimento lá na Itália. Tem uma passagem também de uma temporada na Espanha, né? Isso. E queria que tu relembrasse um pouquinho como é que foi tua chegada do Brasil, o que tu sentiu de diferença. Eu quero falar um pouquinho tecnicamente, assim. O pessoal... Desculpa, pode falar. Não, pode ir. Por exemplo, o pessoal de Taboão até brinca, a hora que você tá entrando no ritmo de jogo do Brasil, você sai e deixa a gente. Cara, o tempo de bola, o ritmo de jogo, de velocidade, é muito diferente de lá. Por mais que lá a gente jogava 40 minutos, só que a intensidade de treinamentos e jogos aqui do Brasil é maior que lá. Aí eu chegava e falava assim, porque eu tenho um staff que trabalha por fora, né? Fora da minha equipe tem um staff que é composto por uma nutricionista, fisioterapeuta, uma preparadora física, uma psicóloga. Então eu falei assim, cara, eu não entendo, eu jogava 40 minutos lá, eu tô voltando pro Brasil, eu tô tendo mais dificuldade de pegar o ritmo das meninas, lenta. Era um drible que dava e eu chegava 2 horas depois, para dar um sprint eu chegava mais atrasada. Então assim, esse time, esse atraso
me custou um pouquinho. E isso é uma diferença do futsal de lá, porque lá é muito mais força física, né? Sim. Comparado ao futsal aqui. Perfeito. E tu menciona também na resposta anterior, tu falou do teu staff, né? Tu tem um staff teu que te acompanha, né? Com nutricionista, com psicóloga, com pessoas ligadas à fisioterapia, à condição física de uma forma geral. E eu queria te perguntar nessa parte de estrutura do futebol brasileiro para o futsal, do futsal brasileiro para o futsal europeu. Qual que é a principal dificuldade que tu encontrou quando tu voltou para o Brasil? Aqui no Brasil, quando eu voltei, para ser sincero, eu senti mais facilidade do que dificuldade. Porque, assim, isso foi uma coisa que eu sempre comentei. Lá na Europa em si, eles têm os melhores instrumentos, os melhores maquinários, porém a mão de obra é muito deficitária. Aqui a gente tem fisioterapeutas de excelência. Aqui a gente tem preparadores físicos de excelência. Tanto que a preparadora física da seleção, que é a minha preparadora hoje também, a Paca Marques, ela está no time do Bitonto. E o Bitonto está mantendo uma excelência muito grande de eficiência técnica e tática e principalmente física, sabe? Com os conselhos dela. Então, assim, quando eu voltei para o Brasil, eu senti mais na questão de dificuldade por eu estar mais atrasada que as meninas que aqui. Mas eu senti mais facilidade de recuperar mais rápido. Eu cheguei mais rápido a um ritmo na fase final da liga, quando eu cheguei em Taboão, que foi o trabalho com a Sam ali, que a Sam me recuperou em um mês. Em um mês ela me colocou no nível das meninas, sabe? Então, assim, aqui no Brasil eu tive mais facilidade do que lá, em relação a esse... A minha fisioterapeuta, para você ter noção, ela me tratava online. Eu tive uma lesão de tornozelo lá, que eu liguei para ela, falei assim, e aí? Ela falou assim, faz tal movimento. Nesse, eu acho que é isso, mas vamos fazer uma ressonância para saber. O cara lá me encostou, não sabia praticamente quase nada, fiz a ressonância, era aquilo que ela sabia. Então, a gente tratava mais online do que qualquer outra coisa. Acabava não tendo esse acompanhamento presencial diário, né? Que seria fundamental para te curar de uma forma geral. E excelência no esporte é aqui no Brasil. É aqui no Brasil. Treinador, preparador físico e fisioterapeuta não tem melhor a não ser aqui no Brasil. Tem exceções, né? Desculpa, as exceções. Mas de número, você pega 10, 8 tá no Brasil e 2 lá. Certo, entendi. Vanessa, estamos trazendo um pouquinho também sobre a tua carreira, falar um pouquinho sobre seleção brasileira. Tu já tem uma história com a seleção brasileira, venceu mundiais, mas a gente está às vésperas de um mundial FIFA, um mundial chancelado pela FIFA, que obviamente não apaga o que vocês conquistaram anteriormente, os mundiais que vocês conquistaram, as estrelas já estão ali no escudo da seleção brasileira. Mas eu queria te perguntar, tu sempre foi muito... eu ouvi entrevistas tuas e tu sempre foi muito sensata sobre a tua presença na seleção brasileira, sobre o papel de merecimento na seleção brasileira. E eu te pergunto, tu tem expectativa de jogar a próxima Copa do Mundo? Tu que, relembrando, né, tu esteve recentemente, agora no início do ano, tu esteve com a seleção nos amistosos contra a Espanha, marcando gol, inclusive. Sei. Queria te perguntar se isso está no teu planejamento, se a tua ida para a Itália tem alguma relação com isso, como é que tá a tua cabeça em relação a isso? Então, a minha ida para a Itália, como eu te disse no início, né, se baseia por a minha quebra de contrato que eu tive agora, que eu não desejava ir para a Europa agora, mas Deus permitiu que fosse assim. Mas o meu pensamento de seleção, eu sempre trabalho para chegar na seleção. E eu sou muito assim consciente se eu estou bem, porque a gente é atleta, a gente que tem anos de carreira, a gente tem noção se a gente merece ou não estar na seleção. A gente tem ciência do que a gente vem apresentando. E eu sou muito crítica com o meu trabalho, tanto que é um trabalho psicológico que a gente faz bastante, que eu sou muito crítica. Eu sempre fico ali me colocando pressão para saber o que eu posso ou não melhorar. Mas a minha ida para lá não se baseia em relação a isso da seleção. E assim, eu tô trabalhando e quero estar, meu Deus, porque assim, são 17 anos de carreira profissional, e desses 17, se eu não me engano, são 10 ou 12 que eu trabalho assim para estar na seleção e também para ajudar a modalidade. Então, seria uma realização de um sonho, diante de tudo que foi eu estar nesse primeiro Mundial FIFA. Mas eu também não posso pensar que eu não mereço estar. Tem jogadora melhor. Então, essa jogadora tem que estar. Ela tem que estar ali e merece. E eu vou estar torcendo de fora, como foi nessa última convocação, que no meu pensamento eu esperava que eu fosse, mas acabei não indo, estava lá torcendo e muito feliz por estar passando numa Rede Globo. Então eu tô trabalhando para isso, porque eu quero estar na seleção.
Se for da permissão de Deus que eu esteja ali, se for da vontade dele, eu vou estar super realizada. Se não, vai bater aquela badzinha, vou estar triste e tudo mais, mas depois passa e a gente entende que não era para estar ali naquele momento. Perfeito. Só pra gente então finalizar nessa parte, a gente, como eu mencionei no início, tu é 3 vezes melhor jogadora do mundo, né? Entre 2009 e 2011. E eu já vi também em entrevistas tuas, esse pensamento que tu reforçou, que agora sobre saúde mental, né? Sobre tu te cobrar muito, sobre tu precisar de uma ajuda psicológica para entender até que ponto isso é saudável para ti. Queria saber hoje, com a tua experiência, o quanto isso te ajuda e o quanto isso impactou na tua carreira, esse cuidado com a saúde mental. Isso mudou a minha percepção e vem mudando, né? Porque eu acho que nós somos seres humanos, a gente é falho, a gente comete alguns erros, mas diante de algumas circunstâncias que eu cometi alguns erros na vida, algumas escolhas que eu fiz de errada, que ocasionou depois eu estar preocupado no jogo, pensando que quando eu entro dentro da quadra, eu tento focar ali dentro. Mas a gente sabe que alguns problemas, você tá lá treinando, você vai acabar o treino, ou acabar o jogo, você fica assim, vai, e agora? Eu preciso resolver isso, isso e isso. E isso te afeta dentro de quadra. Então, primeiramente, eu tentei solucionar todas as situações que poderiam me atrapalhar psicologicamente. E chamei 2 pessoas, que é a Mari, e a outra, que é a minha psicóloga, que a gente vai fechar o trabalho agora, porque a Mari já fazia um trabalho de coach e psicóloga ao mesmo tempo. Mas eu falei assim, a gente precisa de uma outra para que some, que o trabalho só psicológico. Então eu tô para fechar com a Fidalgo, para que a gente possa mesclar tudo isso e organizar da melhor maneira possível. Porque os pensamentos, eles mudam muito a gente. Você coloca, os atletas em si, a gente se coloca uma pressão de que a gente tem que ganhar jogo, que a gente tem que ganhar resultado, que a gente tem que dar resultado, que a gente tem que treinar, que a gente tem que intensificar o treino. Às vezes você tá lá entendendo a tua qualidade, as tuas deficiências. Não, cara, eu não posso fazer mais que isso. Eu não consigo fazer mais que isso. Isso também foi uma coisa que, se eu tivesse feito antigamente, talvez hoje eu estaria muito melhor do que eu estou. Porque em 2011, por exemplo, quando eu tinha sido o melhor do mundo, eu achava que eu tinha sido livre para a segunda vez, eu achava que eu tinha que dar um drible diferente, que eu tinha que fazer coisas que eu não sabia fazer e eu não sei fazer, mas porque os torcedores estavam ali e diziam, melhor do mundo é aquela ali. Então eu achava que eu tinha que fazer malabarismos ali, sabe? Para te dar um exemplo. E isso, se eu tivesse tido acompanhamento, era muito melhor. Eu acho que aquela geração de 80 para baixo ali e tudo mais é uma geração muito forte psicologicamente. Porém, a gente ainda precisa de algumas coisas. Hoje, se você tiver um problema em casa, ou se você tiver um problema de relacionamento, te afeta muito mais na quadra ou nos seus treinamentos do que fora, sabe? Do que antigamente. Antigamente a gente era muito mais firme nisso. E por mais que a gente, por exemplo, eu tô com 35, sou da era de 88, mas eu entendi a importância de ter um planejamento mental, um acompanhamento mental, para me deixar mais eficiente, me deixar mais concentrado durante o jogo e também me deixar mais ciente. Perdi o jogo, tá tudo bem. A gente não vai só ganhar. Antigamente eu ficava 2 dias sem conversar com meu pai e com a minha mãe porque eu tinha perdido o jogo. Eu não queria conversar porque eu sabia que eles iam perguntar do jogo, eu não queria falar do jogo. Hoje eu sento, converso, vou dialogar, vou falar sobre o jogo, mas por causa de todo esse trabalho mental que é eficiente na vida do atleta, né? E é importante. Show, legal esse teu depoimento, né? Trazendo, além da tua experiência de ter passado por tudo isso, também trazer os reflexos que isso trouxe para tua carreira, né? Tu conseguiu, no meio dela, entender isso e te levar para uma outra jornada. Porque eu achava que, tecnicamente, taticamente, eu tinha que ser melhor. Por ser a melhor do mundo, eu achava que eu tinha que ter o carro melhor, a casa melhor, a roupa melhor, e isso financeiramente também me acarretou em muitos problemas, sabe? Então eu tive que me reinventar, me refazer. Eu tive que passar por perrengues, por passar por se dizer assim, hoje eu não tenho mais de dizer vergonhas, para entender assim, ou eu vou, ou não vai dar certo. Eu preciso me moldar. E isso, o trabalho psicológico me ajudou demais, muito. O trabalho mental que a Mari fazia e a Fidalgo vai fazer, cara, é assim, eu falei assim, agora tá num caminho assim bom, sabe? E o mental ajuda muito, muito.
Vanessa, quero te convidar para a gente, caminhando para uma reta final da nossa entrevista aqui de hoje, para participar de um quadro que nós temos aqui no Dibica que se chama Tabelinha, onde eu vou te desafiar a responder 15 perguntas em 2 minutos. Vamos lá? Vamos lá, sou competitiva, hein? Olha lá. Olha lá, então vamos lá. O reloginho vai estar na tela e tá valendo. Qual que é o gol mais bonito da tua carreira? Foi na Taça Brasil, em Londrina, que eu dominei a bola, a goleira estava adiantada, a gente estava saindo no contra-ataque e eu preferi chutar e fazer o gol. Para mim, esse foi 2011. E também eu considero muito bonito o do Mundial de 2011, que faltavam 38 segundos contra a Espanha e era o primeiro jogo televisionado na Sport TV e a gente empatou o jogo faltando 38 segundos. Então, para mim, esses são os mais bonitos. E a partida mais marcante? A partida mais marcante foi a Liga Nacional de 2010. Kinderman Caçador contra a Femalha Futsal. Quem que é a tua parceira que tu tem um entrosamento dentro e fora de quadra? Cara, eu considero muito a Tati. São 3 pessoas que eu considero muito. A Tati, a Tampa e a Brenda. Essas pra mim são fantásticas. E desse pessoal e da galera da seleção brasileira, quem que é mais resenha do vestiário? Cara, a mais resenha, quando antigamente era a Neguinha, que se juntava com a Silene, que não dava. Quando tava na época ali que a Nega foi, a Nega também é uma palhaça que faz brincadeiras. A Emily, que é, se Deus quiser, a futura melhor do mundo, pelo que vem jogando, ela também, tem hora que ela solta umas coisas ali que não dá, pra mim são essas. E aqui no Brasil tu já enfrentou vários adversários das arquibancadas. Qual que é o ginásio mais difícil de jogar contra, mais cascadura? Hoje, o Stein e o Tabol. São 2 torcidas ali que te incomodam. E qual que pra ti é o clássico, o grande clássico que tu gostou de jogar do futsal? Cara, você fala antigamente ou agora? Agora. Se for agora, Taboão e Leoas. E antigamente? Taboão da Serra e Leoas da Serra. Antigamente, Kinderman Caçador e Femalha Futsal. E qual que é um sonho que falta tu realizar ainda no futsal? Jogar uma Copa do Mundo e jogar umas Olimpíadas. Tu torce pra algum time no futebol? O RT e Corinthians. Se tu não fosse jogadora de futsal, qual profissão tu acha que tu ia seguir? Cara, eu acho que eu estaria trabalhando em algum negócio na minha cidade. Qual que é o nome da escolinha ou clube de bairro que tu começou, deu teus primeiros toques na bola? Adelaide Maciel, foi a escola que eu morei 14 anos e foi a escola o lugar onde eu comecei tudo. Ali eu não tinha uma escolinha, tinha a escolinha do meu pai e ali eu ficava junto com ele. Tem algum produto brasileiro que já tá na tua mala pra te levar pra Itália e ficar um pouquinho menos de saudade? Umbro, a melhor que tem. Essa já tá comigo na mala. E tem algum apelido de bastidor que pouca gente conhece, teu? Cara, tem não, que eu saio assim não. De apelido não. Que o pessoal te contou, não. E qual que é a palavra que define a Vanessa Cristina Pereira? Eu acho resiliência, porque diante de tudo que eu passei, de tudo que eu aprendi, o que é importante na vida, o que vale a pena na vida, os propósitos que Deus me colocou, as situações complicadas que Ele me colocou para que eu pudesse sair, eu acho que a palavra resiliência resume muito. Show de bola, então encerramos aqui as nossas perguntas para ti, Vanessa. Brigadão por ter participado aqui, topado esse desafio com a gente. E a gente sempre pede aqui para os nossos convidados, para quando eles vêm aqui, para terminar nosso programa em alto astral, para relembrar alguma história bacana, divertida, engraçada, enfim, o que tu queira contar para a gente. Tem alguma coisa na cabeça? Cara, tem para quem não sabe, por exemplo, o chá em italiano, em espanhol é té, ou tie. E a gente estava indo para o Mundial e a gente estava na poltrona do avião. E aí chega a aeromoça e pergunta para Gabi. Gabi é uma mineira autona, hoje já saiu das quadras. E aí perguntaram para ela, chegou na poltrona e isso tava Tati, eu e companhias que mais dão risada de tudo, né? E aí perguntou para ela, senhora, té? Aí ela não entendeu, ela só olhou para a mulher e falou assim, não telo. Cara, aquilo pra gente foi assim, ó. Eu só não deitei no chão do avião porque não tinha condições, eu tava de cinto, não tinha como sentar. Mas assim, foi surreal. E a Tati, a gente foi pousar voltando de um mundial, do sul-americano ao mundial, não lembro, em Florianópolis. E o avião teve que arremeter
tava pousando, ele teve que arremeter. Cara, ela ligou a televisão e uma senhorinha na frente dela ligou a televisão no soco, de medo, que era instinto, né? Que ele foi fazer assim, saiu ela, meu Deus, e foi. E a gente se escondendo com a senhorinha ali na frente. Então, cara, isso pra mim são as duas histórias assim que eu jamais vou esquecer. Essas eu conto, fora os perrengues de misturar as línguas, né? Sim. Esbarrar na mulher do lado e, em vez de pedir sorry, falar excuse me pra mulher e a mulher ficar sem graça, sabe? Pedir Sim. licença e você falar assim, né? Pra desculpa, você dá licença pra mulher. Então são mais ou menos essas histórias, que tem muita ainda. Imagino. Vanessa, quero te agradecer então por ter batido esse papo comigo, ter trocado essa ideia. Realmente é uma história de vida muito bacana com as quadras. Eu quero te agradecer esse tempo aí com a gente. Não, eu que agradeço. Desculpa o atraso e tudo mais, mas não dá para ver, mas eu tô bem no meio de uma fazenda aqui de florestas e tudo mais, mas eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando com vocês, tá bom? E espero que daqui a pouquinho, mais uma vez, a gente bater esse bate-papo. Com certeza. Então, obrigado, Vanessa. Obrigado quem nos assistiu até agora. Lembrando, você acompanha esse programa aqui de hoje, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify. Você também acompanha os conteúdos de Ogol lá pelo Instagram, @futsal_ogol. A gente volta, então, com uma próxima entrevista na próxima semana. Valeu!